Olá, amigos! Bem-vindos ao universo dos super-heróis, onde exploramos as curiosidades mais incríveis do mundo dos heróis. Hoje vamos mergulhar na fascinante história da Mulher Invisível, a heroína que faz parte dos Quatro Fantásticos e uma das figuras mais intrigantes e poderosas do universo Marvel. Prepare-se para descobrir segredos e dados surpreendentes sobre essa personagem icônica. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nem todos os heróis precisam de capas esvoaçantes ou martelos mágicos para mudar o mundo. Às vezes, o maior poder está naquilo que não podemos ver. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A extraordinária história de Susan Storm Richards, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Imaginem uma heroína que começou sua jornada nos anos 60, numa época em que as personagens femininas dos quadrinhos eram relegadas a papéis secundários, geralmente como interesse romântico ou donzela em perigo. Mas Sue era diferente. Ela desafiou todas as expectativas e se transformou em uma das figuras mais importantes do universo Marvel. Quando pensamos em poder, geralmente imaginamos força bruta, raios de energia ou habilidades sobre-humanas espetaculares. Mas a verdadeira força de Sue Storm sempre esteve em sua capacidade de proteger aqueles que ama, em sua determinação inabalável e em sua evolução constante como heroína, mãe, líder e inspiração. Vocês sabiam que inicialmente seus poderes se limitavam apenas à invisibilidade? Parecia algo simples, quase modesto em comparação com outros super-heróis. Mas assim como a própria Sue, esses poderes cresceram, evoluíram e se transformaram em algo verdadeiramente extraordinário. Hoje, ela é considerada uma das mutantes mais poderosas do planeta, capaz de criar campos de força que podem conter explosões nucleares e atravessar as próprias moléculas do adamantium. Mas não estamos aqui apenas para falar de poderes. A história de Sue Storm é uma jornada de autodescoberta, de superação e de revolução. É a história de uma mulher que enfrentou alienígenas e ditadores interdimensionais, mas também lutou contra preconceitos e expectativas limitantes de sua época. Uma heroína que equilibra sua vida como membro do Quarteto Fantástico com seu papel de mãe de duas das crianças mais poderosas do universo Marvel. Em suas mãos, a invisibilidade nunca foi sobre se esconder, mas sobre se revelar. Cada desafio, cada batalha, cada momento de dúvida a tornou mais forte, mais visível, mais importante. De jovem tímida e insegura a uma das líderes mais respeitadas da comunidade super-heróica, Sue Storm redefiniu o que significa ser uma heroína. Hoje, vamos mergulhar fundo na história desta mulher extraordinária. Vamos descobrir como uma exposição acidental à radiação cósmica não apenas lhe deu poderes incríveis, mas também iniciou uma das jornadas mais fascinantes dos quadrinhos. Vamos explorar suas batalhas épicas, suas escolhas difíceis, seus momentos de triunfo e, sim, também seus momentos de dúvida e vulnerabilidade. Preparem-se para conhecer a verdadeira Susan Storm Richards. Uma heroína que provou que você não precisa ser vista para mudar o mundo. Uma mulher que transformou sua invisibilidade em seu maior poder e que continua, até hoje, redefinindo os limites do que é possível no universo Marvel. Esta é a história da Mulher Invisível. E garanto a vocês, depois de conhecê-la verdadeiramente, vocês nunca mais olharão para ela da mesma forma. A história de Susan Storm começa em um lugar comum, Glenville, Long Island. Nascida em uma família aparentemente normal, sua vida mudaria drasticamente após a trágica morte de seus pais. Mary Storm faleceu em um acidente de carro, enquanto seu pai, o Dr. Franklin Storm, um promissor cirurgião, acabou preso após perder um paciente em uma noite chuvosa, quando não conseguiu salvar sua vida devido ao trauma de perder a esposa da mesma forma. Esta tragédia precoce forçou Sue a amadurecer rapidamente. Ainda adolescente, assumiu a responsabilidade de criar seu irmão mais novo, Johnny. Os dois foram morar com sua tia, mas Sue já demonstrava força de caráter e o instinto protetor que mais tarde se tornariam suas marcas registradas como heroína. Foi durante esse período difícil que o destino preparou seu primeiro encontro com Reed Richards. Reed era um jovem prodígio da ciência que alugava um quarto na pensão da tia de Sue. 15 anos mais velho que ela, Reed ficou impressionado com a maturidade e inteligência da jovem Sue, que na época tinha apenas 12 anos. Sue, por sua vez, desenvolveu uma paixão platônica pelo cientista brilhante, algo que anos mais tarde se transformaria em um amor verdadeiro e profundo. Mas o verdadeiro momento de transformação na vida de Sue ainda estava por vir. Já adulta e trabalhando como atriz em peças de teatro, ela reencontrou Reed, que agora estava desenvolvendo um projeto revolucionário, uma nave espacial capaz de realizar viagens interestelares. O projeto era ambicioso e perigoso,
especialmente porque Reed planejava testar a nave antes que o governo cancelasse seu financiamento. Numa noite que mudaria para sempre o rumo de suas vidas, Sui acompanhou Reed, junto com seu irmão Johnny e o melhor amigo de Reed, Ben Green, até o local de lançamento da nave. A decisão de participar desta missão não autorizada foi movida tanto por sua confiança em Reed quanto por seu próprio espírito aventureiro. O que eles não sabiam era que aquela noite os transformaria nos primeiros super-heróis da era moderna da Marvel. Durante o voo, a nave foi atingida por uma misteriosa tempestade de raios cósmicos. Reed havia calculado mal os níveis de radiação cósmica na atmosfera, e a blindagem da nave não foi suficiente para protegê-los. O resultado foi uma exposição intensa que alterou fundamentalmente o DNA dos 4 tripulantes. Quando Sui acordou após o acidente, descobriu que podia se tornar invisível à vontade. Inicialmente, este poder parecia mais uma maldição do que uma bênção. Ela tinha dificuldade em controlá-lo, às vezes desaparecendo em momentos de estresse ou emoção intensa. Foi preciso tempo, treino e muita determinação para que ela começasse a dominar verdadeiramente sua nova habilidade. Mas o universo tinha planos maiores para Sue Storm. Com o tempo, seus poderes começaram a evoluir. Além da invisibilidade, ela descobriu que podia gerar campos de força psíquicos, uma habilidade que se revelaria ainda mais importante que sua capacidade de ficar invisível. Esta evolução refletia seu próprio crescimento como pessoa e heroína. A criação da Mulher Invisível pelos lendários Stan Lee e Jack Kirby em 1961 foi revolucionária para sua época. Em um período em que as personagens femininas dos quadrinhos eram frequentemente retratadas como frágeis ou submissas, Sui foi concebida com um arco de desenvolvimento que a levaria de uma personagem inicialmente tímida e insegura a uma das heroínas mais poderosas e respeitadas do universo Marvel. Esta transformação não foi apenas física, mas também emocional e psicológica. Sui descobriu que seus verdadeiros poderes vinham não apenas da radiação cósmica, mas de sua própria força interior, sua coragem e sua capacidade de liderar. Ela se tornou o coração emocional do Quarteto Fantástico, a força que mantinha a equipe unida nos momentos mais difíceis. O acidente que criou a Mulher Invisível poderia ter sido uma tragédia, mas em vez disso se tornou o início de uma das mais inspiradoras histórias de origem dos quadrinhos. Sue Storm provou que às vezes é preciso se tornar invisível para verdadeiramente se descobrir, e que os maiores poderes nem sempre são aqueles que podem ser vistos. Ao longo de mais de 6 décadas de história nos quadrinhos, Susan Storm Richards protagonizou algumas das sagas mais memoráveis e impactantes do universo Marvel. Cada arco não apenas expandiu sua história, mas também redefiniu seu papel como heroína, esposa, mãe e líder. Uma das histórias mais marcantes foi o julgamento de Reed Richards, um arco que testou não apenas a lealdade de Sue, mas também seus princípios morais. Quando seu marido foi acusado de crimes contra a humanidade por salvar a vida de Galactus, o Devorador de Mundos, Sue se viu em um dilema impossível. Como defender o homem que amava quando suas ações, mesmo que bem-intencionadas, poderiam ter condenado outros planetas à destruição? Este arco mostrou Sue em seu momento mais vulnerável e, paradoxalmente, mais forte, quando ela teve que equilibrar seu papel de esposa com sua responsabilidade como heroína. A saga do Doutor Destino revelou uma das facetas mais intrigantes do relacionamento de Sue com um dos maiores vilões da Marvel. Victor Von Doom, em sua obsessão por Reed Richards, sempre viu em Sue uma igual, alguém digno de seu respeito, mesmo que como inimiga. Durante esta saga, quando Doom sequestrou seu filho Franklin, Sue demonstrou um lado que poucos haviam visto, uma mãe furiosa capaz de fazer tremer até mesmo o soberano de Latéria. O arco Guerra Civil representou talvez o momento mais doloroso na vida pessoal de Sue. Quando o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei de Registro de Super-Humanos, ela inicialmente apoiou a posição de Reed a favor do registro. No entanto, conforme a situação se deteriorava e as liberdades civis eram cada vez mais ameaçadas, Sue tomou a decisão mais difícil de sua vida: abandonar seu marido para lutar ao lado do Capitão América. Esta escolha demonstrou que, acima de qualquer lealdade familiar, estavam seus princípios morais e sua crença na liberdade. Em Invasão Secreta, Sue provou definitivamente porque é considerada uma das melhores estrategistas do universo Marvel. Quando os Skrulls, uma raça alienígena metamorfa, infiltrou-se em todas as principais organizações da Terra, foi Sue quem coordenou grande parte da resistência. Sua capacidade de pensar vários passos à frente e de usar seus poderes de formas inovadoras foi crucial para a vitória dos heróis. A saga Future Foundation mostrou um lado completamente novo de Sue, o de mentora e educadora. Após a aparente morte de Johnny Storm, Sue e Reed transformaram o Quarteto Fantástico na Fundação Futuro, uma organização dedicada a treinar as mentes mais brilhantes do universo Marvel.
Este arco explorou profundamente seu papel como mãe não apenas de seus próprios filhos, Franklin e Valeria, mas de uma nova geração de gênios e heróis. Empire elevou Sui a um novo patamar como líder intergaláctica. Quando a aliança entre os impérios Kree e Skrull ameaçou a Terra, Sui demonstrou suas habilidades diplomáticas e estratégicas em escala cósmica. Sua capacidade de ver além das aparências e buscar soluções pacíficas, mesmo em meio ao caos da guerra, provou porque ela é respeitada não apenas na Terra, mas em todo o universo. O arco Secret Wars de 2015 talvez tenha sido o momento mais épico da história de Sui. Quando todo o multiverso estava colapsando, e o Doutor Destino se tornou um deus onipotente que salvou fragmentos da realidade em seu próprio mundo, Batevorod, Sui provou ser fundamental para a restauração da realidade. Sua compreensão da humanidade por trás da máscara de destino e sua capacidade de manter a esperança mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras foram essenciais para a vitória final. Um dos arcos mais emocionantes foi a vida em tempos extraordinários, onde Sui teve que lidar com o fato de que seus filhos eram potencialmente os seres mais poderosos do universo. Franklin, com o poder de criar e destruir realidades, e Valeria, com uma inteligência que rivaliza com a de Reed e Destino, representavam tanto uma bênção quanto uma responsabilidade assustadora. Este arco mostrou Sui equilibrando suas responsabilidades como heroína com os desafios únicos de criar filhos sobre-humanos. Mais recentemente, a saga Reckoning War colocou Sui no centro de uma guerra cósmica antiga, onde ela teve que enfrentar não apenas ameaças físicas, mas também dilemas morais complexos sobre o papel dos seres superpoderosos no universo. Sua evolução de heroína terrestre para uma figura de importância cósmica culminou neste arco, que demonstrou como sua maior força sempre foi sua humanidade, mesmo diante de poderes divinos. Cada um destes arcos contribuiu para construir a complexa tapeçaria que é o personagem de Susan Storm Richards. De jovem insegura a uma das figuras mais respeitadas e poderosas do universo Marvel, sua jornada através destas histórias demonstra porque ela é muito mais do que apenas a mulher invisível, ela é o coração e a consciência de todo um universo de heróis. Quando falamos dos poderes da mulher invisível, estamos diante de uma das evoluções mais impressionantes do universo Marvel. O que começou como uma simples capacidade de ficar invisível transformou-se em um dos conjuntos de poderes mais versáteis e formidáveis dos quadrinhos. Vamos começar pelo poder que deu origem ao seu nome, a invisibilidade. Sui pode dobrar a luz ao redor de seu corpo e de qualquer objeto ou pessoa que ela escolha, tornando-os completamente invisíveis ao olho humano. Este poder evoluiu ao ponto de ela poder manipular diferentes tipos de energia eletromagnética, incluindo luz infravermelha e ultravioleta. Isso significa que ela pode se esconder até mesmo de sensores de calor e outros dispositivos de detecção avançados. Mas é sua capacidade de criar campos de força psíquicos que realmente a coloca em um nível superior. Estes campos de força são tão versáteis quanto poderosos. Em sua forma mais básica, funcionam como escudos impenetráveis, capazes de resistir a impactos que destruiriam cidades inteiras. Sui já conteve explosões nucleares, bloqueou ataques psíquicos e até mesmo resistiu aos poderes cósmicos de entidades como Galactus. A verdadeira genialidade de Sui está na forma como ela utiliza esses campos de força. Ela pode criar e tem plataformas invisíveis para voar ou transportar outras pessoas. E tem esferas protetoras que mantêm ar e pressão no espaço sideral. E tem lâminas afiadas o suficiente para cortar adamantium. E tem túneis de força que permitem passagem segura através de áreas perigosas. E tem prisões psíquicas que podem conter até mesmo seres mais poderosos. Em combate, Sui pode transformar seus campos de força em armas ofensivas devastadoras. Ela pode criar explosões de força concentrada capazes de derrubar edifícios ou gerar bolhas microscópicas dentro dos sistemas de seus oponentes. Uma de suas técnicas mais letais é a capacidade de criar campos de força dentro do corpo de um adversário, algo que ela raramente faz por questões éticas. O controle de Sui sobre seus poderes atingiu um nível molecular. Ela pode manipular seus campos de força para item filtrar toxinas do ar. Item criar barreiras seletivamente permeáveis que permitem a passagem de certas substâncias enquanto bloqueiam outras. Item manipular a pressão e densidade de seus campos para diferentes efeitos. Item gerar campos de força microscópicos para manipulação precisa. Sui também desenvolveu uma sensibilidade extrasensorial em relação a seus campos de força. Ela pode detectar quando algo ou alguém tenta atravessá-los, efetivamente criando um tipo de radar invisível ao seu redor. Esta capacidade a torna praticamente impossível de se surpreender quando seus campos estão ativos. O verdadeiro poder de Sui, no entanto, está em sua criatividade e inteligência tática. Ela constantemente encontra novas formas de usar seus poderes,
combinando invisibilidade e campos de força de maneiras inovadoras. Por exemplo, ela pode: item criar prismas invisíveis para redirecionar ataques de energia. Item formar lentes que concentram a luz solar em feixes poderosos. Item gerar campos de força em camadas que absorvem e dissipam diferentes tipos de energia. Item criar construtos complexos como mãos invisíveis gigantes ou máquinas elaboradas. Especialistas em poder da Marvel classificam Sui como uma potencial mutante de nível ômega, colocando-a no mesmo patamar de alguns dos seres mais poderosos da Terra. Reed Richards já afirmou que ela ainda não atingiu o limite total de seus poderes, sugerindo que ainda há muito potencial inexplorado em suas habilidades. O que torna Sui verdadeiramente excepcional não é apenas a magnitude de seus poderes, mas sua capacidade de usá-los com sabedoria e compaixão. Ela entende que com grande poder vem grande responsabilidade, e isso faz dela não apenas uma das heroínas mais poderosas do universo Marvel, mas também uma das mais admiráveis. No vasto universo Marvel, poucos personagens construíram uma rede tão rica e complexa de relacionamentos quanto Susan Storm Richards. Suas alianças e rivalidades não são apenas sobre poder ou conflito, mas sobre laços profundos que moldaram sua história e definiram seu caráter. No centro de sua vida está sua família, o núcleo do Quarteto Fantástico. Reed Richards, seu marido, é mais que apenas um gênio científico, é seu parceiro em todas as aventuras e desafios. A dinâmica entre eles evoluiu de um relacionamento tradicional dos anos 60 para uma parceria moderna e igualitária. Reed aprendeu, muitas vezes da maneira mais difícil, a valorizar não apenas a força física de Sui, mas também sua sabedoria emocional e liderança natural. Johnny Storm, seu irmão mais novo, o Tocha Humana, representa o lado mais impetuoso e emocional de sua vida. Sui sempre foi tanto irmã quanto mãe para Johnny, especialmente após a perda de seus pais. Ver Johnny crescer de um adolescente impulsivo para um herói responsável é uma das maiores alegrias de sua vida. Sua relação demonstra como o amor familiar pode sobreviver a qualquer desafio, mesmo quando estão literalmente em chamas. Ben Grimm, o Coisa, é mais que um amigo, é o irmão que o destino lhe deu. Sua lealdade inabalável e coração gentil, escondido sob uma aparência rochosa, fazem dele um dos pilares emocionais mais importantes na vida de Sui. Ela sempre viu além de sua aparência monstruosa, reconhecendo a beleza de sua alma. Seus filhos, Franklin e Valeria, representam tanto sua maior alegria quanto sua maior responsabilidade. Franklin, com poder suficiente para criar universos, e Valeria, com uma inteligência que rivaliza com a de seu pai, são crianças extraordinárias que exigem uma mãe igualmente extraordinária. Sui equilibra o desafio de protegê-los com a necessidade de permitir que eles cresçam e desenvolvam suas próprias identidades. Entre seus antagonistas mais complexos está Victor Von Doom, o Doutor Destino. Sua relação com Sui é fascinante porque, diferente de muitos vilões, Doom genuinamente respeita suas habilidades e inteligência. Houve momentos em que Doom demonstrou mais consideração por Sui do que por qualquer outro herói, reconhecendo nela uma nobreza que espelha sua própria, ainda que de maneira distorcida. Namor, o príncipe submarino, representa uma das relações mais ambíguas na vida de Sui. Sua atração por ela nunca foi segredo, criando tensões ocasionais com Reed. No entanto, mais importante que qualquer aspecto romântico é o respeito mútuo entre eles. Namor vê em Sui uma força que ecoa a realeza de Atlântida, enquanto ela compreende a complexidade de um homem dividido entre dois mundos. A comunidade heróica mais ampla também tem um lugar especial em sua vida. Sui desenvolveu uma amizade próxima com Jennifer Walters, a Mulher Hulk, que ocasionalmente atuou como advogada da família. Com os Vingadores, especialmente o Capitão América, ela mantém uma relação de respeito mútuo e confiança, demonstrada durante eventos cruciais como a Guerra Civil. Entre seus inimigos mais perigosos está Anililus, Senhor da Zona Negativa, cujas tentativas de conquistar nosso universo frequentemente colocaram a família de Sui em risco direto. O Pensador Louco, com sua obsessão por conhecimento a qualquer custo, representa uma ameaça mais sutil mas igualmente perigosa, especialmente quando seu interesse se volta para as crianças Richards. Os Skrulls, uma raça alienígena metamorfa, têm uma história particularmente complexa com Sui. De inimigos mortais a eventuais aliados durante crises cósmicas, sua relação demonstra como até mesmo as mais antigas rivalidades podem evoluir e se transformar. O que torna Sui única é sua capacidade de transformar alguns de seus antigos inimigos em aliados. Sua empatia e disposição para ver o bem nos outros já mudou o curso de muitas vidas, provando que às vezes a maior força não está em vencer batalhas, mas em fazer a paz. O impacto cultural da Mulher Invisível vai muito além das páginas dos quadrinhos.
Desde sua criação em 1961, Susan Stormy Richards tem sido um farol de evolução na representação feminina na mídia popular, influenciando gerações de personagens, criadores e fãs. Quando Sue Stormy surgiu nas páginas do Quarteto Fantástico #1, o panorama dos super-heróis era dominado por figuras masculinas. As personagens femininas geralmente eram limitadas a papéis de interesse romântico ou donzelas em perigo. Sue começou dessa forma, mas sua evolução ao longo das décadas refletiu e, em muitos casos, antecipou as mudanças sociais em relação ao papel da mulher na sociedade. Nas adaptações para outras mídias, a jornada de Sue tem sido igualmente significativa. Na série animada dos anos 60, ela já demonstrava uma independência incomum para a época. Nos anos 90, o desenho animado Quarteto Fantástico apresentou uma Sue Stormy mais assertiva e poderosa, influenciando diretamente a forma como a personagem seria escrita nos quadrinhos daquela década. No cinema, Sue foi interpretada por diferentes atrizes que trouxeram suas próprias perspectivas para a personagem. Jessica Alba, no filme de 2005, trouxe uma versão mais jovem e acessível da heroína, enquanto Kate Mara, em 2015, explorou um lado mais científico do personagem. Cada interpretação gerou debates importantes sobre representação e fidelidade ao material original, contribuindo para uma discussão mais ampla sobre como personagens femininos são adaptados para as telas. Nos videogames, Sue tem sido uma presença constante, aparecendo em títulos como Marvel Ultimate Alliance e Lego Marvel Super Heroes. Sua inclusão nesses jogos frequentemente destaca não apenas seus poderes impressionantes, mas também seu papel crucial como estrategista e líder. Em muitos jogos, suas habilidades únicas de invisibilidade e campos de força abrem possibilidades de gameplay que outros personagens não podem oferecer. No mercado de brinquedos e merchandising, a evolução da representação de Sue é particularmente notável. Os primeiros produtos focavam principalmente em sua aparência e relacionamento com Reed. Hoje, as action figures e colecionáveis enfatizam sua força e poderes, colocando-a em posições de ação e liderança. Esta mudança reflete uma compreensão mais profunda do valor da personagem além de sua aparência física. Sue também tem sido uma inspiração significativa para cosplayers e artistas. Sua popularidade em convenções de quadrinhos demonstra como ela se tornou um símbolo de empoderamento. Fãs frequentemente destacam como sua evolução de personagem coadjuvante para uma das heroínas mais poderosas da Marvel os inspirou em suas próprias jornadas pessoais. No campo acadêmico, Susan Stormy Richards é frequentemente citada em estudos sobre a evolução da representação feminina na mídia popular. Sua trajetória oferece um microcosmo das mudanças sociais das últimas 6 décadas, desde os papéis de gênero tradicionais dos anos 60 até as representações mais complexas e empoderadas da atualidade. O impacto de Sue na cultura pop também pode ser visto na forma como influenciou a criação de outras personagens. Sua combinação única de força, inteligência e compaixão estabeleceu um novo padrão para heroínas. Personagens posteriores, tanto da Marvel quanto de outras editoras, frequentemente ecoam aspectos de sua personalidade e desenvolvimento. Em uma era de crescente reconhecimento da importância da representatividade na mídia, Sue Stormy Richards permanece como um exemplo pioneiro de como um personagem pode evoluir e se adaptar aos tempos, mantendo sua essência enquanto abraça mudanças necessárias. Sua influência continua a se expandir, inspirando novas gerações a verem que o verdadeiro poder de um herói não está apenas em suas habilidades, mas em sua capacidade de crescer, mudar e liderar pelo exemplo. A jornada de Susan Stormy Richards é um testemunho extraordinário de evolução e crescimento no universo Marvel. De uma jovem tímida que podia apenas desaparecer, ela se transformou em uma das heroínas mais poderosas e respeitadas de todos os tempos. Mas sua verdadeira força nunca esteve apenas em seus poderes, está em seu coração, sua determinação e sua capacidade de liderar pelo exemplo. Com o multiverso Marvel se expandindo cada vez mais, as possibilidades para o futuro de Sue são verdadeiramente infinitas. Teorias fascinantes começam a surgir sobre seu papel nas próximas grandes sagas do universo Marvel. Alguns especulam que ela poderá se tornar uma figura ainda mais central na proteção do multiverso, usando seus campos de força para estabilizar realidades em colapso. Existe uma teoria particularmente intrigante que sugere que os poderes de Sue ainda não atingiram seu ápice. Reed Richards já teorizou que ela possui potencial para ser uma mutante de nível ômega, e alguns fãs especulam que futuros eventos poderiam desbloquear novas dimensões de suas habilidades. Imaginem campos de força que podem dobrar a própria realidade, ou a capacidade de tornar invisíveis não apenas objetos, mas conceitos inteiros. O relacionamento complexo entre Sue e o Doutor Destino também alimenta teorias interessantes. Alguns acreditam que ela poderia ser fundamental em uma eventual redenção de Destino,
sendo talvez a única pessoa além de Reed que realmente compreende a humanidade escondida sob a máscara de ferro. Esta dinâmica poderia levar a alianças inesperadas em futuras crises. Quanto a seus filhos, Franklin e Valeria, suas crescentes habilidades sugerem que Sue terá que enfrentar desafios ainda maiores como mãe. Como proteger crianças que podem remodelar a realidade ou cujo intelecto rivaliza com os maiores gênios do universo? Esta questão promete gerar arcos emocionantes e profundamente pessoais. Mas talvez a teoria mais emocionante seja sobre o legado duradouro de Sue. À medida que novas gerações de heróis surgem, seu exemplo como líder, mentora e força moral continua a inspirar. Ela provou que ser invisível não significa ser insignificante, que força verdadeira vem da capacidade de proteger os outros, e que os maiores poderes são aqueles que vêm do coração. A mulher invisível permanece como um símbolo de que nossa maior força nem sempre está no que os outros podem ver, mas no que escolhemos fazer com os dons que possuímos. Sue Storm Richards continua a nos lembrar que, às vezes, é preciso se tornar invisível para verdadeiramente ser visto pelo que somos. Enquanto o universo Marvel continua a se expandir e evoluir, uma coisa é certa: o legado da Mulher Invisível permanecerá visível e brilhante para gerações vindouras, inspirando novos heróis e lembrando a todos que os maiores poderes são aqueles que vêm do coração e da determinação de fazer a diferença no mundo.